show da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi enfrentar o Ituano pela fase eliminatória do Campeonato Paulista, que, como disseram Hudson e Lugano, um novo campeonato, e parece que foi mesmo. Mas antes da gente falar desse novo campeonato, vamos lembrar que esse vídeo finalmente é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball. o OneFootball. O Gabriel até um pouco mais empolgado que o normal, porque o São Paulo fez uma boa partida, ganhou e tem vantagem, tá melhor do que o Palmeiras que empatou, o Santos ganhou bem, ganhou por 2-0, o Corinthians ainda está jogando, e você pode ficar sabendo de todos esses resultados, bastando apenas baixar o aplicativo que está aqui, o link na descrição do site OneFootball. E vamos ao jogo. São Paulo fez a melhor partida do ano, segundo Muricy Ramalho, ninguém mais, ninguém menos que Muricy Ramalho. Jogou com muita intensidade, mais uma vez o Mancini montou uma equipe muito boa no jogo e mais uma vez o Mancini tentou estragar tudo nas substituições que fez. Eu não sei o que acontece com o Mancini na hora das trocas ali, o São Paulo perdeu um pouquinho nas trocas, mas conseguiu fazer um jogo bastante efetivo, então tem que parabenizar o Mancini pela montagem e desparabenizar o Mancini pela... Mas, gente, quando a gente critica o Mancini, a gente critica pelo jogo, ninguém tá pedindo a cabeça de ninguém, porque as pessoas, a gente teve que fazer até um contextualizando para explicar. São Paulo fez uma partida muito boa, alguns jogadores se destacaram, inclusive o Everton Felipe, que, olha, foi uma surpresa, quando ele foi escalado eu até brinquei, acho que o Cuca ligou e falou, dá uma aliviada aí e tenta estragar um pouquinho para eu chegar e me destacar, e botou o Everton Felipe, mas o Everton Felipe jogou muita bola hoje, mais do que a gente esperava. O Luan e Liseiro, vou começar por Luan e Liseiro. O Liseiro foi a melhor surpresa da escalação, né? Até ofuscou um pouco a surpresa com o Everton Felipe, quando o São Paulo teve o Luan Liseiro, que há muito tempo todos querem ver jogando. Tivemos essa oportunidade hoje pela primeira vez no ano, né? Com o Luan voltando do Sub-20 e o Liseiro voltando de contusão. Eu sou um fã absoluto do futebol do Liseiro por jogos como o que ele fez hoje. Se o São Paulo hoje conseguiu ter uma transição melhor da defesa para o ataque, se o São Paulo conseguiu fazer a bola chegar com mais qualidade e ter mais opções quando a bola caia para o Antony ou para o Everton Felipe nas pontas, se o São Paulo hoje teve a posse no campo de ataque, ao invés de ter a posse entre os zagueiros e para o Hudson tentar fazer uma bola mais longa, que não é efetivo, isso se deve muito ao futebol que o Liseiro jogou hoje, a qualidade que o Liseiro oferece vindo para o meio campo e as características que o Liseiro tem, que ninguém no elenco do São Paulo tem um estilo como o dele hoje. E aí o Luan acaba sendo um complemento para ele, o Liseiro, tendo o Luan ao lado, cresce e vice-versa também. Hoje é a melhor dupla do São Paulo. A ideia de colocar o Hudson pela ponta, pela lateral, correta, porque não temos... Os laterais de ofício que nós tivemos tem mostrado um péssimo futebol até aqui, que nós temos, tem mostrado um péssimo futebol. Então colocou o Hudson lá, que conseguiu anular a principal arma do Ituano, que era o Martinelli, principal arma ofensiva, principal arma de finalização. Todos esses quesitos o Hudson foi muito bem no jogo de hoje. E o São Paulo é a outra grande novidade. O Everton Felipe fez um jogo, talvez o melhor jogo dele pelo São Paulo, e nem foi uma grande partida, assim, uma partida fantástica, foi uma partida ok, participou do primeiro gol, ele adianta a bola demais, consegue consertar, deixa para o Reinaldo, que faz um belo cruzamento para excelente finalização e excelente comemoração do Igor Gomes, que foi obviamente o principal personagem do jogo, 2 gols, o segundo de muito oportunismo, de acompanhar a jogada, do meia que pisa na área, que acompanha o lance. Aliás, que começou numa roubada de bola do Antony, né? O segundo gol, o Antony muito esperto, rouba a bola, começa toda a jogada, que vai na conclusão do Reinaldo e tava lá. A conclusão é do Everton Felipe. Do Everton Felipe, do Everton Felipe. O Reinaldo que cruzou no primeiro gol. O Everton Felipe é um destaque do jogo. O Igor Gomes, no momento da comemoração, muita gente emocionada, muita gente nas redes sociais falando, muita gente no estádio, porque o cara vibrou como um torcedor mesmo. Ele fala isso, da alegria que tem, dedicou a família, até inclusive na zona mista. Muito legal a trajetória e muita gente comparando ele com o Kaká, não pela semelhança do jogo, mas assim, o Kaká também estreou com 2 gols. Então, ainda tem, né, a estreia dele do Igor Gomes como titular no Morumbi, fazendo 2 gols muito importantes. O São Paulo, apesar desses 2 gols, ainda meteu 2 bolas na trave, quer dizer, poderia ter saído mais. Uma do Hudson, e só uma explicação, quando o Gabriel falou do Hudson nas bolas longas, ele estava falando do Hudson como volante. Sim, porque hoje, como lateral, o Hudson, além de anular o Martinelli, abriu jogada, cruzou, tocou a bola para trás, e o Hudson falou, agora eu preciso treinar mais para ajudar mais na lateral, cruzamentos, coisas do ofício mesmo. Mas foi muito bem, né? E o São Paulo, depois das trocas do Magno Mancini, perdeu um pouquinho. O Ituano chegou uma vez num lance que o juiz apitou, ainda não
entendi muito o quê. Primeiro, a impressão minha tinha sido de impedimento, mas o toque foi de jogador de São Paulo, mas outro jogador também estava impedido, não sei se foi isso que ele marcou ou se uma suposta falta, mas enfim, depois desse lance, o Ituano chegou uma segunda vez, que o Thiago Volpi, que tinha feito 2 intervenções boas, fez um verdadeiro milagre, mas assim como no jogo do Corinthians, se bem que no do Corinthians não foi um milagre, foi uma bobagem ele ter jogado a bola para escanteio, mas assim como no jogo do Corinthians, no escanteio, nós tivemos ali uma tripla falha, né? O Hudson, que a bola passa por cima da cabeça dele, ele tá ali marcando o primeiro pau, marcando a bola, né? Que a gente fala no futebol. O Everton, não o Everton Felipe, o Everton, que deixa o jogador escapar. No Twitter tinha falado do Reinaldo, porque um jogador escapa do Reinaldo também, e eu vi o lance só uma vez, então no Twitter eu acabei, depois eu tenho que corrigir lá. O Everton falhou e o Thiago Volpi, que tomou gol de um cara de menos de 1,70 m. Ele falou que tem 1,70 m na zona mista, mas a Vives é mais alta que ele, ela tem 1,68 m. O Morato, não, né? Enfim, mas aquela bola foi falha do Volpi, estamos aqui assumindo a falha do Volpi, mas, porque não pode, né? Agora é uma bola difícil porque a bola está numa condição muito boa para o atacante. Ela está na altura da cabeça, ele nem precisou pular para fazer o gol. Então o goleiro não estava em tanta vantagem assim. E de novo, gente, o Hudson falhou no gol, o Everton falhou no gol e o Thiago Volpi falharam no gol, os três falharam, ok. Não quer dizer que jogaram mal, não quer dizer... No futebol vai ter o erro do atacante que chuta uma bola para fora, vai ter o erro do goleiro numa saída de bola. Isso não vai comprometer a partida inteira, a menos que seja uma coisa dantesca. Não foi o caso desse gol. E o São Paulo fez uma grande partida. Fez uma grande partida. Dos 4 da base que hoje jogaram, informaram o meio-campo, né? Com o Igor Gomes, com o Luan, com o Lisiero, o Antony pela direita. O menos bom, os 4 foram muito bem, muito bem. E por incrível que pareça, o menos bom, se pode chamar assim, o que foi menos bem. Sim, o que foi menos bem roubou a bola. Exato, e que foi o Antony que mais discreto, acho que a gente pode falar mais discreto. Não foi nem discreto, porque ele talvez tenha sido um dos jogadores que mais tenha participado do jogo. Mas o Antony, como a gente já vem falando há alguns vídeos, alguns jogos, ele ainda tem essa dificuldade de saber quando é que ele solta a bola, quando é que ele vai para cima do marcador, quando é que ele dá um drible a mais. Hoje ele teve algumas várias oportunidades de ir para cima do marcador no 1 contra 1, ele diretamente no mano a mano, e ele ainda não sabe a hora de dar um drible um pouco mais objetivo, como ele fez contra o São Caetano. Ele foi para cima do cara, abriu para a perna esquerda e bateu pro gol. Hoje ele ainda dá uma ciscada maior, volta a jogada quando ele tem a oportunidade de ir para cima, ou sofrer um pênalti, ou criar uma jogada dentro da área. Ainda assim, roubou a bola do segundo gol, deu um bom passe para o Hudson no primeiro tempo, entre as pernas do marcador, que o Hudson chegou um pouquinho atrasado, foi o Pablo, não tenho certeza. Falando do Pablo, no primeiro tempo ele deu 4 assistências para finalização, 2 delas para o Lisiero, que foi essa novidade de um volante que chega na área, a diferença de ter um Luan e Lisiero. Então assim, e o Pablo fazendo pivô. Fazia tempo que a gente não tinha um centroavante Sim. com essa característica de jogar de costas, escorando. Isso foi uma coisa muito legal. E gente, vamos lembrar, o Hudson e o Reinaldo, os laterais, os dois tiveram finalizações que acabaram na trave, as duas que eu citei. Uma foi do Reinaldo, uma foi do Hudson, que foi lindíssimo. Uma pena, porque consagraria o jogador nessa posição. Aí um bom alento para o Cuca, que vem chegando, já vinha pedindo lateral. De repente São Paulo foca em alguma outra contradição. São Paulo precisa reforçar esse time, não pode se empolgar apenas com o que jogou contra o Ituano, porque vai ter desafios muito maiores no ano, muito maiores do que foi o Ituano, mas foi sim uma boa partida. Foi sim uma boa partida, deixa um alento. Para quarta-feira, se jogar desse jeito, é uma esperança que o São Paulo tem. E só para falar das alterações do Mancini, que a gente citou, eu não entendi colocar o Léo Pelé, aí tira o Lisiero, era óbvio que o Lisiero precisava sair. Deixou o Reinaldo de volante. Assim, para fazer isso e para você tentar manter minimamente as características, já que você vai deixar o Reinaldo de volante, aí você pode colocar o Jonathan Gomes. Mas eu não gosto de Jonathan Gomes. Também duvido que a pessoa goste do Reinaldo de volante. Muita invenção, você começa a mexer muito na estrutura do time, de pegar uma peça, muda, aí o outro entra. O time que tá ganhando, o time que tá bem. Aí ele fez a mesma coisa depois para colocar o Everton, ele tirou o menino Igor Gomes, passou o Everton Felipe pro meio, assim, todas as trocas que ele fez, depois colocou o Brenner na mesma posição que ele colocou no jogo contra o Palmeiras. Então assim, muita troca de invenção, muito jogador, rocambolescas as trocas. Jogador fora de posição, era hora de você tentar buscar o máximo de time encaixado naquele momento, que estava jogando muito bem. Ele preferiu fazer dessa maneira, não, como a gente falou aqui, não foi o principal motivo de ter tomado o gol, mas ele poderia ter feito alterações um pouco mais
sólidas ou garantidas, ou enfim, de jogadores conservadoras para o jogo, conservadoras para esse jogo. Mas, de novo, o Mancini foi muito bem na montagem, assim como foi muito bem na montagem do time contra o Palmeiras. Não é um cara que não é nada limitado, muito inteligente para montar os times, mas é muito esquisito. Não sei se é porque o cara só tá nessa passagem mesmo e ele quis variar, enfim, aparecer um pouquinho e apareceu pro mal. Mas... E para resumir, o jogo de hoje serviu pelo menos um pouco de aumentar a confiança do time. Uma partida como hoje é aquela que a gente falou no jogo contra o São Caetano. Você faz uma partida bem hoje, se você conseguir repetir minimamente essa partida quarta-feira, é um ganho de confiança, ainda que você seja eliminado numa eventual semifinal. É melhor para o começo do trabalho do Cuca pegar um time depois de uma partida dessa e uma eventual boa partida e classificação na quarta-feira do que um time que seria eliminado com mais um vexame na primeira fase do Campeonato Paulista. Então, assim, nós pegamos algumas pessoas aí na Zona Mista para vocês acompanharem, mas é uma partida para aliviar. A gente volta na terça, no 9 horas da noite, na live, para falar um pouco desse jogo, para falar um pouquinho do jogo de quarta-feira contra o Ituano. Então a gente espera vocês lá. Quem puder, clica aí no sininho para ativar as notificações, porque às vezes a live atrasa um pouquinho, né, Gabriel? É você que atrasa. Ele que atrasa. Enfim, é a Vives que atrasa. Não, a Vives nunca atrasa. A Vives, ela fez uma cara que quase que ela parou de filmar. Alguém vai apagar quando chegar em casa, talvez eu. Então é isso. Acompanhe aí, clique no sininho, ligue as notificações, inscreva-se no canal e, mais do que tudo, compartilhe esse vídeo. Mas não vai embora ainda, que tem as entrevistas da Zona Mista agora. Eu acho que a gente sabe da responsabilidade, da urgência de virar a chave logo, de dar uma resposta de uma atuação melhor, tanto individualmente quanto coletivamente. E hoje acho que é de volta à nossa casa, o Morumbi tem um clima muito melhor pra gente, a gente se sente muito mais à vontade aqui. E acho que a equipe correspondeu, teve o domínio do jogo, criou bastante, poderia ter saído com uma vitória até por um placar maior, claro, com todo respeito ao Ituano, mas acho que o que vale é a imposição do São Paulo que aconteceu no jogo hoje. Hoje teve um duelo interessante, né? Você e o Martinelli, a gente reparava quando ele não voltava para marcar, você ficava de olho nele, poxa, subo e deixo ele livre ou fico aqui atrás e não dou opção para o Antony pelo lado direito. Foi um duelo que a gente pôde reparar muito durante o jogo, né? Eu basicamente atuei ali mais, o Mancini mais preocupado com a característica do Martinelli, que tem um contra um muito forte. E mais um lateral direito, acho que ele não pode só se privar de marcar. Ele tem que ajudar o ponta, assim como eu procurei fazer às vezes, por mais que não seja a minha característica. Acho que quando a gente tem atitude e tem a boa vontade, a gente tem que ir, lógico que sempre, como você falou, sempre atento com as costas, sempre atento com o contra-ataque. Mas acho que foi uma boa atuação, como num geral, acho que do São Paulo. Teve volume, distribuiu bem a bola, teve controle de jogo, criou bastante. E, enfim, acho que é do que aconteceu hoje para muito melhor. Acho que foi só um pequeno passo de uma melhora que ela tem que ser gradual, mas ela tem que ser constante também. Hudson, o Cuca gosta muito de jogadores versáteis. Você já jogou de meia, já jogou de volante, hoje lateral, que você já tinha atuado. Inclusive teve uma oportunidade com a bola na trave. Quanto isso vai ser importante agora para o São Paulo, que vai vir para o brasileiro depois dessa etapa? Eu acho que isso é bem comum hoje em dia, jogadores que fazem mais de uma função, né? Acho que os técnicos gostam disso. Eu procuro ajudar, procuro estar sempre à disposição. Claro que sei que tem que melhorar muito, às vezes vou sofrer uma adaptação, tenho que treinar mais na posição. Por exemplo, tenho que treinar mais cruzamentos, mais laterais, por exemplo, para que você se acostume mais com as situações do jogo. Enfim, mas é bom poder ajudar, é bom estar à disposição e ele sabe que ele pode contar comigo também. Hoje o Hudson, né, que jogou na lateral, foi seu companheiro ali de lateral, falou na partida passada que era um novo campeonato. E o São Paulo, que teve um pouco de dificuldade nesse começo de temporada, fez uma das melhores partidas. É realmente um novo campeonato que o torcedor pode esperar? A gente sabia que ficou devendo na primeira fase do Paulista, né? E a gente tinha que começar essa outra fase de outra forma, de outro jeito, competitivo, e a gente mostrou hoje a intensidade, tanto na hora da marcação como para jogar também. Tivemos uma posse de bola, marcando o Ituano lá na frente, quando tendo a bola, jogar e tentar os gols. Então, isso é muito importante, o crescimento da equipe. Espero que daqui para frente o São Paulo só tenha a crescer, todos os jogadores crescendo, ganhando confiança para as próximas partidas. E falando de gol, o passe lá pro Igor Gomes, como é que foi para sair aquele golaço, fazer parte do golaço ali castense?
É muito bom, né? Ajudar o São Paulo com assistência para o Igor Gomes, que ele sempre entra dentro da área. O professor Mancini sempre pede, então isso é muito importante, ter muitos jogadores dentro da área. Então o Pablo pede quando chegar ali para cruzar, porque ele gosta dessas bolas, o Igor também. Então, graças a Deus, a gente conseguiu fazer o gol. Reinaldo, você no segundo tempo já atuou até como meia, né? Quando entrou o Léo Pelé ali em campo. É uma alternativa que o Cuca e o Mancini podem ter aí com você, atuando de repente como volante por ali? Eu tô aqui para ajudar o São Paulo sempre, né? Como foi o ano passado, eu joguei na posição do Everton. Hoje entrei um pouquinho ali no meio campo, então eu tô sempre disposto a ajudar o São Paulo a sair com resultado positivo. Então, se o professor optar de me colocar ali, eu vou dar sempre o meu melhor. Qual a importância de jogar com os meninos que trabalharam com você também na base para ter um desempenho melhor para você? Como é que vocês se encontraram hoje em campo? A gente tem um entrosamento há um bom tempo, né? Desde a base a gente se conhece, não precisa nem olhar, já sabe onde o outro tá. Então eu fico feliz com esse entrosamento e com a vitória da equipe. Ô Anthony, hoje sai um gol da base com passe ali do Reinaldo. Como é que é? Porque no último jogo o Hudson falou, é um novo campeonato. É mesmo um novo campeonato? O moral de vocês está diferente porque o desempenho foi gritante, né? A diferença foi gritante. Não, sim, é uma nova página, né? Acho que a primeira fase passou, todo aquele sofrimento que a gente teve, mas agora é outra página, é mata-mata, então acho que não está nada a ganho também, porque quarta-feira tem mais. Diferente do São Paulo das outras partidas, né? Vocês iam bem, até desanimados com essa situação, não desanimados, mas chateados com a situação. E hoje foi uma partida diferente. Você acha que foi mais uma mudança de atitude do time ou de repente uma mudança dos jogadores, por exemplo, hoje com o meio-campo um pouquinho mais leve, com um pouco mais de toque de bola? A gente sentiu um pouco a falta do Liziero. O Liziero é um jogador que tem um toque de bola e muito refinado. E você pode ter certeza que hoje ele fez uma grande diferença para a nossa equipe. E claro que todos estavam tristes, não estávamos contentes com a nossa fase e temos que continuar da mesma forma que foi o jogo de hoje, com muita luta, com muito empenho, com muito trabalho em equipe, que é assim que saímos dessas fases ruins. A gente viu você repetir uma jogada por ali umas 3 ou 4 vezes, que você ajeitou num pivô, 2 para o Igor Gomes, 1 para o Liziero. É uma jogada que o São Paulo vem treinando agora com o Wagner Mancini, é uma coisa mais do Mancini ou é uma coisa que surgiu hoje, assim? Não, o Wagner treina assim, essa escorada, enfim. Mas é algo do jogo, é algo que acontece, se tem um companheiro melhor posicionado para finalizar, você tem que passar a bola. Então é assim que eu penso, sempre trabalho em equipe. Ô Pablo, você tá ali com um monte de garotos. Como é que é, assim, tutorar essa molecada, né? Passar um pouco dessa experiência. E uma molecada bastante talentosa, né? Eu também sou garoto. Também sou garoto e tô aprendendo muito com eles também. Tentando passar um pouco da experiência que já tenho no futebol. São jogadores que têm muita coragem, têm muita confiança, têm muita qualidade, mas eu acho que o principal que a gente tem que ressaltar é que são jogadores que têm muita coragem para fazer as coisas. Você fala, eles escutam e estão dispostos a aprender. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando o menino tem essa humildade para aprender com os jogadores mais experientes, tenho certeza que se tornarão melhores jogadores. Você entrou, enfim, melhor dos mundos. Como é que você imagina um dos melhores dias da sua vida? Esperava que seria desse jeito? Cara, pra ser bem sincero, eu não esperava muito não, mas fico muito feliz. Eu acho que é tudo fruto de um trabalho, e não só do trabalho meu, mas do nosso grupo. Acho que é bom ressaltar isso porque o pessoal do grupo mesmo apoia a gente, não só a mim, mas todo mundo que chega, entendeu? Todo mundo já é muito experiente. Então eu acho que assim, esses gols que eu fiz hoje, que eu pude ajudar o clube a dar um bom passo pro segundo jogo. Eu acho que é um trabalho de um grupo todo, que a gente trabalha toda semana, é recompensado de uma semana muito forte de trabalho e parabenizo todo mundo pela força que deu, nem que seja uma palavra, um treinamento. Agora esses gols foram gols de uma certa qualidade, chegada bem à frente, isso é característica sua, a gente vai poder ver mais. Teve um sem pulo e um centroavante ali pegando o rebote. O segundo gol foi uma promoçãozinha, né? E o primeiro gol eu acho que foi uma jogada muito trabalhada, que a gente começou trabalhando a bola desde o campo lá de trás. O Reinaldo acabou dando um ótimo passe para mim e na base meu pai me cobrava bastante que eu pisasse na área. E quando eu cheguei no profissional, eu comecei a mentalizar isso cada vez mais. E não só meu pai, como o próprio Raí, Bruno Alves, o pessoal mais experiente, né, sempre falou pra mim, cara,
pisa na área, meia também faz gol. Então, desde eu tô treinando a minha mente para sempre esse gásinho a mais no final, pisar na área e chegar fazendo gol. Hoje, acabei sendo recompensado, graças a Deus. Agora, o que representa ter 3 meninos formados em Cotia, titulares hoje, você no meio-campo, né, além do Antony no ataque, mas no meio-campo, você, Luan, Lisiero, o que isso representa e que mensagem isso passa para o torcedor são paulino? Passa que Cotia, como muita gente fala, Cotia é sim uma fábrica de talentos, mas eu não posso deixar de ressaltar aqui o trabalho do grupo, que o pessoal que já é mais experiente tem com a gente. Todo mundo lá, que já, querendo ou não, já é um pouco mais experiente que a gente no profissional, conversa com a gente bastante e eles passam muita tranquilidade para a gente fazer o que a gente mais sabe dentro de campo. Então eu não posso deixar de ressaltar o trabalho deles, nem que seja chamar de canto e falar assim, ó, fica tranquilo, mano, vai jogar tranquilo que aqui atrás a gente vai marcar, ou na frente toca aqui, mano, que não vai ter problema, eu vou devolver da melhor maneira possível, entendeu? Então o pessoal mais experiente acolhe a gente muito bem. E isso dá uma tranquilidade, muita tranquilidade pra gente fazer o que a gente mais gosta.